Meu querido sétimo ano, que saudade de vocês. Nós temos uma atividade aí para correção com 6 questões, tá? Mas antes de começarmos, eu quero falar com vocês do sétimo ano. Dizer o seguinte: Titio tá com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora disso tudo passar e nós voltarmos a nos ver, nos encontrarmos em sala de aula. Quero mandar beijo para o meu sétimo ano. Eu vou falar alguns nomes aqui, espero não esquecer, tá bom? Ana Macedo, Ana Laura, Caio, Gabriela, Emanuele, Cecília, Sâmia, Ryan, Izan, Tiago, João Carlos e a Rita. Vocês podem perceber aí, acho que o único nome que faltou foi da Ana Luísa Monteiro, mas Ana Luísa está aqui comigo, inclusive essa videoaula que eu estou fazendo, eu estou no quarto dela, tá bom? Mas vamos lá começar a correção dessa atividade. Primeira questão diz assim: e o tema dessa atividade é reforma religiosa. Eu ministrei esse assunto em sala de aula com vocês, tá bom? Vamos lá para resolver essas atividades. Primeira questão diz assim: na Alemanha do século XVI, havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava. Nos Principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava a missão espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram o ambiente favorável à aceitação de novo credo sustentado por... Gente, quando eu falei desse assunto com vocês, lembra que um dos grandes críticos da Igreja Católica na Idade Média, no século XVI, foi Martinho Lutero, letra E. Primeira questão, letra E. Segunda questão, leia o texto abaixo, diz assim: Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pela qualidade que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificado por seu lado o mundo pelo esforço. A sua ação é santa. Gente, esse texto está falando de um cara que falava da teoria da predestinação. Lembra que o tio falou para você em sala de aula? Vamos lá, que diz a questão. O trecho acima é uma pregação de um dos principais líderes da reforma protestante no século XVI. Quem é esse líder? Lembra quem era que trabalhava com a teoria da predestinação? O tio falou para vocês? Um cara chamado João Calvino. Está lá na letra C. Terceira questão. No século XVI, surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à reforma protestante, iniciada como uma reação. Você lembra que o tio falou que a reforma foi devido, claro, à crise que a igreja atravessava, mas também devido... eles estavam contestando a vida que alguns bispos tinham, que alguns papas... Tinha papa nesse período que tinham 8 mulheres, não sei quantos filhos, amantes... a vida desregrada que muitos membros da igreja viviam, tá? Mantinham nesse período. Vamos lá para a alternativa. Olha o que diz a letra B. A crise da igreja católica que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda dos cargos eclesiásticos e das relíquias sagradas. Lembra que a gente falou da venda de cargos? O nome disso se chama indulgência. E o nome de objeto sagrado, simonia, a gente falou isso para vocês em sala de aula, tá? Então, terceira questão, letra B de professor Bira. Quarta questão, leia atentamente os excertos abaixo. Se vocês verificarem, aí tem 21, isso está falando das 95 teses de Lutero, mas vamos ler lá. Erram os pregadores de indulgência quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado de que está salvo. Enganam-se os homens que dizem que, logo que a moeda é lançada na caixa, a alma voa do purgatório.
qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão dos castigos e do pecado. Ela lhe é devida sem indulgência. É a tese 95. É preciso exortar os cristãos e esperar entrar no céu, mas por verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade do espírito. Olha o que diz a questão aí. Os excertos acima fazem parte de um documento representativo da Reforma Protestante, que é, acabei de falar quando eu li o texto, tá? As 95 teses de Wittenberg, de Martinho. Wittenberg foi o castelo onde ele pregou, tá bom? Essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, escrita por Martinho Lutero. Então, quarta questão, letra D de dado. Quinta questão, diz assim: a reforma protestante rompeu com uma unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, julgue os itens adiante. Gente, lembra que teve a reforma protestante, mas a Igreja Católica ela não ficou de braços cruzados, ela contra-atacou, ela fez o que? A Contra-Reforma. Olha o que diz a letra A lá. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e abandono de censura. Quinta questão, resposta letra A. Sexta questão, vamos lá. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o 13º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultados exceto. Gente, olha o que diz a letra A. O reconhecimento do batismo e do sacramento como os únicos sacramentos válidos. Não, o Titio falou para vocês que tem o quê? 7 sacramentos. Vocês lembram quais são os 7? O Titio chegou a falar para vocês. O casamento, o batismo, a eucaristia, a unção dos enfermos, crisma, penitência e o celibato, né? Celibato é também chamado de ordem. Então são esses os 7 sacramentos. Como a questão pede para marcar o exceto e a letra A diz só fala do batismo, do casamento como único sacramento, então a errada é a letra A. Então, sexta questão, letra A. Beijo no coração de vocês. Espero que isso tudo passe, tá? Nos veremos logo em breve. Beijo para vocês.